iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodemissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação. Olá, paz do Senhor. Vamos começar nossos estudos e agora continuando na última parte, aí em 1 Coríntios capítulos 8 a 16 até o final. O tema agora é quando todo o mal sai. Uma igreja de idólatras, adúlteros, afeminados, ladrões e bêbados. Se algo pode sair mal, sairá. Este princípio de ditado, conhecido pela lei de Murphy, é citado por economistas, equipes desportivas e prefeitos de grandes cidades. Algo há na natureza humana que garante que nada resulta, está planejado. E a igreja de Corinto é um triste exemplo da lei de Murphy. Não se pode negar que os coríntios começaram sua vida cristã com um contravento. Imagine uma igreja composta de convertidos que haviam sido idólatras, adúlteros, afeminados, ladrões, bêbados e enganadores. No capítulo 6, verso 9 a 11. Esta congregação, formada de pessoas com tais antecedentes, logo se encontrou com graves problemas. Paulo enfrentou um colossal desafio. Sua primeira tarefa era convencer essas pessoas que a atividade sexual que havia sido parte do culto diário de sua antiga religião era uma imoralidade. Problemas locais e universais. 1 Coríntios, a cuidadosa resposta de Paulo a ditos problemas, alguns dos quais lhe havia sido apresentados por meio de uma carta. Capítulo 7, verso 1. Muitas de suas respostas têm a ver diretamente com a situação local de Coríntios. Por exemplo, em dita cultura, tal como sucede nos países muçulmanos hoje em dia, o uso ou não do véu era um assunto de importância para as mulheres. No capítulo 11, verso 3 a 10. Comer carne sacrificada aos ídolos pagãos também inquietava alguns novos cristãos. Capítulo 10, verso 18 a 33. Porém, outros problemas considerados aqui parecem em todas as culturas: divisões nas igrejas, demandas judiciais, imoralidade, a vida celibata, ao alcance de liberdades cristãs, diversos pontos de vista sobre como levar o culto, o enfoque adequado sobre falar em línguas e a manifestação dos dons espirituais. Não todo transtorno apareceu em Coríntios voltará a aparecer nas igrejas de hoje em dia, porém
os princípios que Paulo declara têm vigência para a nova e imprescindível experiência com a lei de Murphy. Vamos navegar pelos capítulos? No capítulo 7, verso 25, o tema muda para as opiniões pessoais de Paulo. Ao falar do espinhoso tema do celibato e do matrimônio, Paulo distingue cuidadosamente entre a sua opinião pessoal e a clara revelação de Deus. Explica no verso 29 as razões pelas quais tais conclusões. No capítulo 9, verso 22, o tema muda para exemplos positivos e negativos. Depois de considerar os problemas específicos que haviam aparecido na igreja de Corintos, Paulo dá 2 exemplos tomando as situações reais. O primeiro, positivo, assinala a situação dos apóstolos. Ainda tinham certos direitos de liberdade, não existiram neles. Ao contrário, se acomodaram aos costumes das pessoas que o rodeavam para ganhá-los para o Evangelho. Em troca, os antigos israelitas, no capítulo 10, haviam cedido constantemente diante das próprias debilidades. Paulo insta os coríntios a seguir seu próprio exemplo, não ao dos israelitas. Capítulo 11, verso 1. No capítulo 11, verso 5, o tema muda para as mulheres de Corintos. No Oriente Médio, as mulheres que apareciam em público com o rosto descoberto, sem o véu, estavam indicando sua moralidade duvidosa. Alguns países muçulmanos retêm ainda hoje o costume de fazer com que a mulher cubra o rosto. O conselho de Paulo tem a ver diretamente com a situação cultural de Corintos, onde as mulheres revoltosas faziam bagunça no culto. O tema agora muda para lições tomadas do corpo. O corpo humano necessita de olho e o olho necessita do corpo. Pode você retirar-lhes para viver sem o olho? Porém, se o fizer, tem que se adaptar. Deverá apoiar-se mais em outros sentidos e depender mais dos seus amigos ou de um cachorro-guia, a contar com a ajuda adicional. No entanto, apesar de todas as adaptações que você tenha, seu corpo seguirá incompleto aos seus olhos. Você ficará sem as cores, sem o desenho e sem todo o deleitar visual que esse mundo oferece. Um corpo sem olho é viável, porém um olho sem corpo é inimaginável. Os mais belos olhos do mundo, se estão separados do corpo, resultam sem vida e inúteis. Os olhos necessitam de um corpo que lhes proverá sangue e que receba seus impulsos nervosos. Muitas partes funcionam todas juntas. No capítulo 12, Paulo dá uma hábil lição de anatomia, com o propósito explícito, mediante da comparação dos membros da Igreja de Cristo com as partes do corpo. Ele perspicazmente explica 2 verdades complementares que os coríntios não haviam alcançado a compreender. Quando um só membro falta, todo o resto do corpo sofre. Por outra parte, prossegue Paulo, nenhum membro pode subsistir desligado do corpo. Sozinho, um olho para nada serve. Todas as partes devem cooperar para formar um corpo único e unido. Paulo se baseou nessas comparações corporais para explicar tanto a diversidade como a unidade dos seguidores de Deus. A analogia do corpo é tão adequada que ele se refere às mesmas das dezenas de vezes em suas diversas cartas. Se converteu em um modo favorito de descrever a igreja. ênfase na unidade. Uma igreja tão adversa como a de Corinto se dava conta, naturalmente, das diferenças entre os distintos membros, assim que na carta de Paulo ele escreveu, enfatizou o aspecto da unidade da analogia. Como pode pessoas tão diferentes colaborar em um corpo espiritual? Ele respondeu a esta pergunta em sua lírica descrição do amor no capítulo 13. Depois dessa declaração tão eloquente, se dedicou a considerar os diversos dons espirituais do Coríntios. No capítulos 12 e 14 enfocam temas que preocupam a variedade da igreja de Coríntios e que todavia perturbavam as igrejas de hoje. A solução tanto no nosso corpo como na de Paulo está em que cada personagem respeite os demais membros do corpo e que receba a direção de Jesus Cristo, o cabeça.
Vamos navegar nos capítulos? Nos capítulos 14, verso 2, o tema muda para falar em línguas. 1 Coríntios 12 a 14 contém os ensinamentos mais completos do Novo Testamento sobre os dons sobrenaturais, tais como o de cura e o de falar em línguas estranhas. Paulo enfatiza duas preocupações. Primeiro, os dons sensacionais não se deve conceber maior espaço do que a realidade tem. No capítulo 13, enfatiza que a superioridade é o amor. 2. Estes dons devem levar ao desenvolvimento de um culto ordenado e não à confusão. Os coríntios parecem levar todas as coisas ao ponto de excesso, chegando ao âmbito da imoralidade, celebração da Santa Ceia ou no exercício dos dons espirituais. O tema agora é o maior de todos os perigos. Por que acreditar na vida depois da morte? A maioria dos problemas apresentados pela igreja de Coríntios tinha a ver com uma conduta pessoal. Depois de ocupar-se de cada um dos ditos problemas, Paulo se dedicou à questão final, um assunto de doutrina. Algumas pessoas da igreja questionavam a crença cristã na vida depois da morte. A morte, diziam elas, era o fim. Muitas pessoas questionavam sobre a vida depois da morte. Nos dias de Jesus, uma seita judaica, as dos saduceus, negava a ressurreição dos mortos. Todavia, há quem duvide entre eles. Muitos dos muçulmanos negros, seitas estadunidenses, os budistas, os marxistas e a maior parte dos ateus. Porém, Paulo considerou o tema da vida depois da morte como o assunto mais explosivo da igreja de Coríntios. Cristãos dignos de lástima. Se não há vida no futuro, ditou Paulo, toda a mensagem cristã seria uma mentira. Ele não teria razão alguma para continuar com seu ministério. A morte de Cristo havia significado sangue derramado inutilmente, e os cristãos seriam os mais dignos de lástimas de todos os homens. No capítulo 15, entretém as entranhas da fé cristã sobre a morte. Demonstra como a morte é finalmente derrotada e não se transforma em um fim, senão em um princípio. Alentando por esse triunfante toque do clarim, o apóstolo Paulo resume o conselho dos cristãos em um entoante desafio. Estais firmes? Vamos navegar novamente pelos capítulos? No capítulo 16, verso 1, o tema muda para recordando aos pobres. A profunda preocupação de Paulo pelos pobres de Jerusalém parece com frequência no Novo Testamento. Aqui ele menciona a oferta que deve reunir e o faz em Romanos e em 2 Coríntios. Ele sabia que seria a preocupação da igreja mãe em Jerusalém, faria muito em favor da unidade entre crentes judeus e gentios. Vamos agora para a reflexão, depois eu vou passar as perguntas para vocês. Bom, Paulo está nessa situação demonstrando o que? A ordem de culto. Como seria uma ordem de culto? Seria toda uma ordem conforme os dons, né? Hoje nós vemos muitas denominações, no século XXI nós vemos muitas denominações, muitos estilos de culto, muitos temas pregados, mas Paulo coloca os pingos nos is, que viram uma ordem de culto mais decente. Tanto é que se você vai numa ordem de culto dessa, se você vai de acordo com o que Paulo explica, você fica entendível a adoração, entendível a operação de dons e entendível a mensagem do Evangelho. O objetivo de um culto não é a manifestação dos dons, mas sim a manifestação da presença de Jesus, a presença e a palavra de salvação. Tem muitas pessoas que indicam, não, o poder de Deus, não, a unção de Deus, aqui o fogo cai. E qual o testemunho que estão dando? Qual o ensinamento que dão? É importante ter os dois, ter o poder de Deus, ter a unção de Deus, o fogo de Deus, o ânimo, a alegria do momento do louvor, mas também ter o momento da pregação. E a pregação tem que ser inteligível, tem que ser clara, tem que ser expositiva,
tanto para crentes como não crentes, que uma pessoa entre e possa ver aquilo. Se ela ver a falar em línguas, ela vai glorificar a Deus. Uau, Deus está falando aqui, eu não entendo, mas Deus está falando, e a pessoa vai se entreter. Agora, se houver bagunça, se houver exemplos do mundo dentro da igreja, ela fala, qual a diferença? Simplesmente mais um grupinho que existe. E Paulo começou essa carta apresentando, resolvendo esses problemas de uma igreja em um local onde a pederastia, onde a luxúria, onde o pecado, o sexo, era uma coisa natural na cabeça das pessoas. E como eu falei no estudo anterior, as pessoas não procuram isso dentro da igreja, elas procuram uma mudança, uma alteração. O problema é que muitas pessoas, depois de muito tempo na igreja, ficam reclamando. Ah, não, vamos voltar ao mundo, vamos libertar as coisas, não é tanto assim. E as pessoas, por quê? Essas pessoas não se dedicam ao estudo da palavra. Se elas começarem a se dedicar a estudar a palavra de Deus, a procurar entender a vontade de Deus, vai ver que o nosso caminhar não é de chegar a um nível e declinar, mas sim continuar subindo, a viver, a entender os mistérios de Deus, a procurar levar outras pessoas ao termo e à linha de salvação. Isso é importantíssimo para uma igreja. E Paulo está falando aqui da manifestação nessa segundo estudo, da manifestação da ordem de culto e tudo que vai acontecer. Paulo, inclusive, coloca um dos temas, sempre tem os temas da época, né? Nós sempre estamos vivendo o tema agora do suicídio, que é um tema muito abordado entre as igrejas que estamos vivendo no nosso meio. Só que Paulo, naquela época, estava debatendo sobre a ressurreição, vida depois da morte. Uma pessoa que tem dúvidas sobre a vida depois da morte, ela não aprendeu na palavra de Deus, ela não recebeu o Espírito de Deus, ela não lê a palavra de Deus. Se perguntar para ela quantas vezes você leu a Bíblia, quantas vezes você participa do estudo bíblico, quantas vezes você conversa sobre a palavra de Deus, você vai ver que são raríssimas vezes. Por quê? Aquilo que o coração está cheio, ou seja, que a mente, o raciocínio, aquilo que está sendo ouvido muito, você é influenciado. Isso é naturalmente. Se você estiver no meio de um grupo que fala gírias, automaticamente você vai ser influenciado, não é que não queira, mas você vai ser influenciado de uma forma direta ou indireta a falar certos tipos de gírias, algumas que são adaptáveis. E aí que é o problema, a adaptação para o meio evangélico, para o meio cristão, para a vida de Cristo, para a vida cristã. Lembre-se que a vida cristã é uma continuidade para a glória. A Bíblia diz muito claro que os pecados, a vida antes de aceitar Jesus, ela foi esquecida, ela foi jogada no mar do esquecimento, mas que a vida depois de aceitar a Jesus é um caminhar até os céus. Nós vemos na palavra de Deus que nós vamos lembrar dessa época que vivemos como cristãos, que vivemos a palavra de Deus, que vivemos aprendendo a palavra de Deus, as experiências cristãs. Tá? Volto a relembrar que existem várias passagens que fazem com que os cristãos reclamando da justiça do seu martírio que viveram na terra. Então a Bíblia prova, mostra que nós vamos recordar da vida cristã, não da vida pecaminosa anterior. E nós devemos os líderes devem ter em mente que deve levar o povo a uma presença cristã, uma presença bíblica, e não tentando inventar parafernálias, invenções mirabolantes, costumes diferentes do local para pregar um evangelho, para atrair mais pessoas. As pessoas vêm pela diferença. Uma pessoa que vive no pecado, que vive na prostituição e conhece a Cristo, conhece a libertação, conhece o livramento que Deus dá, a paz que Deus dá, que ela não tinha lá, ela não vai querer vir para um meio onde vai ter o mesmo estilo, onde vai ter música muito alta, rock muito muito gritado. Ela vai querer ter paz. Isso é a realidade do povo de Corinto. Corinto vivia numa libertinagem muito aberta.
muito dilacerada. A moral do povo não tinha valores, não seriam valores. A vantagem era levar vantagem, como a lei de Murphy que foi falado, levar vantagem. E as pessoas estavam cansadas disso. Nós vemos nessa situação que a igreja de Corintos se tornou a igreja mais forte da região, se tornou o lugar, uma das igrejas maiores, né, naquele século I. E por quê? Porque as pessoas estão procurando algo diferente do mundo. Hoje, infelizmente, há muitas igrejas se assemelhando ao mundo e estão vendo que não está seguindo nada mais, e as pessoas não estão sendo firmes. As pessoas não estão encontrando a salvação, estão se dizendo crentes, mas não tem Cristo no coração. A sua falta de fé, a sua falta de firmeza na palavra está muito distante. Ou aqueles exagerados que acham que a vida cristã é somente de barulho, é somente de bagunça. Paulo explica nessa primeira carta esse problema. Não é porque uma igreja está no meio do pecado, numa cidade do pecado, como era Corintos, que ela deve viver o pecado, que ela deve aceitar o pecado. Eu já comentei no estudo anterior, a igreja não é inclusiva, ela é exclusiva, ou seja, ela é exclusiva de Deus. Então ela não tem que aceitar as coisas do mundo. Ainda que a igreja tenha tido mudança no decorrer do século, né? Temos que tomar cuidado com essas mudanças, para que as mudanças sejam saudáveis e não numa situação de colocar o mundo igual dentro da igreja. As pessoas, volto a falar, quando buscam a Cristo, elas buscam algo diferente, elas buscam algo de salvação. Elas não querem ver o mundo dentro daquele lugar, porque ela vai aceitar aquilo, mas ela não vai ver diferença nenhuma mudando sua vida. Aqui é tudo igual ao mundo, mas a mensagem você se assemelhando. E aí as pessoas vão naquele lugar como um atrativo, né? Como você colocar a abelha para o mel. A abelha vem, né? Água doce e cai, e aí você prende ela. Não é assim. A palavra de Deus tem que mostrar. As pessoas vão mostrar, e sem se mostrar isso no mundo e ao redor do mundo e pelos séculos, né? Que a igreja do Senhor tem atraído pessoas que querem a diferença, que querem viver algo importante para elas, que esse mundo não dá paz, não dá alegria, que tem medos, que tem terrores, que tem desgraças, que tem maldade, que tem tudo o que não presta, que no íntimo elas sabem que estão erradas. Então elas querem viver um lugar de paz, um lugar que tenha a sua própria vida constante, a sua vida em harmonia, que seus filhos obedeçam, que seus filhos aprendam melhor. Você pode ver que até as famílias, quando têm filhos, por isso que estão apoiando o aborto, transformação das crianças, diferentes da normalidade. Por quê? Porque se quebrar isso, o conceito íntimo que Deus colocou dentro do seu coração de família vai ser quebrado e vai ser desvalorizado. E aí acaba toda a razão de ter uma normalidade. Mas as pessoas querem uma normalidade. O que é essa normalidade? A vida cristã. Deus não vem para colocar a gente dentro de um casulo, dentro de uma gaiola, para ficar de amostras. Ele vem realmente para dar a liberdade. No mundo nós vivemos em gaiolas, nós vivemos em grupos, nós vivemos em sociedade, nós vivemos dependendo disso, temos que fazer aquilo, temos que pagar isso, temos que aceitar aquilo. Em Cristo não. Nós recebemos a liberdade em Cristo. Nós podemos andar, sabemos que Jesus está ao nosso redor, nos livrando, nos libertando, nos dando a paz tão almejada. Ainda que nós desejamos muitas coisas, uma das coisas que o ser humano mais procura é a paz e a harmonia, né? E inclusive há uns anos atrás eu ouvi um ditado que diz que Deus é o tamanho do buraco que falta em seu coração. Ou seja, as pessoas podem cobrir com religiões, com atitudes boas, com ações boas de ajudar o próximo e tudo mais, mas aquele buraco é a mesma coisa que você pegar uma mesa
toda defeituosa, toda suja, toda manchada, e colocar uma toalha bonita. Aparentemente ela é bonita, mas por dentro ela tem falta. É assim as pessoas que desvirtualizam no seu modo natural. Elas estão aparentemente rindo, felizes aparentemente, mas por dentro, quando entram em solidão, quando entram sozinho, o ser, o íntimo, a natureza interna reclama a normalidade. E aí que é o grande problema, né? Então, Cristo vem dar essa normalidade. Ele não vem dar um conceito às pessoas para viver numa forma, ou numa regra, ou numa receita pré-formatada. Muito pelo contrário. Ele vem colocar o homem na situação que é normal. Normal é ter paz, normal é ter uma família, normal é ter o amor, normal é ajudar as pessoas, normal é ajudar na obra, normal é se alegrar no Senhor, normal é ser um profissional abençoado, honesto, ser próspero. Isso é normal. Mas as pessoas acham que não, vou enganar, vou ludibriar, e porque eu vou ficar rico, tentando alcançar as coisas que são normais de forma anormal. E isso é um grande perigo para a sociedade. A sociedade tem visto que a anormalidade não produz paz e nunca vai produzir. Jesus não está no meio onde se propaga a desgraça. Jesus não está no meio, ainda que você fale. As pessoas têm que tomar consciência que as pessoas que estão no mundo, que estão nas drogas, que estão no vício, que estão na prostituição, que estão no meio do roubo, se elas estão procurando um outro meio, elas não vão querer procurar um meio igual ou parecido, que tem uma palavra boa. Isso há muitos grupos sociais que dão palavras boas, palavras inteligentes, mas que no fundo não dá paz. Somente é uma aparência, somente continua. Eu lembro que quando eu participava da comunidade judaica, eu fui numa sinagoga, chegou um senhor para mim e falou assim: poxa, eu faço todas as rezas, faço todas as obrigações, estou nas reuniões todas, mas falta paz no meu coração. Eu olhei, uau! Quer dizer, a pessoa está numa situação boa, tem trabalho, tem casa, tem uma comunidade decente, mas não tem paz. É isso que o mundo tenta copiar, fazer próximo, fazer parecido, para poder enganar, e a pessoa vai ter essa experiência e não vai ter paz. Então nós, como testemunhas de Cristo, vasos do Senhor, devemos dar esse testemunho. Nós devemos ser a diferença. Não é fazer, não, esse pecadinho não tem problema, isso, aquilo não tem problema, isso, não, um pouquinho não faz mal, não, fazer isso não faz mal. Isso é ignorância, porque está fazendo mal a você, ao seu subconsciente. E aí chega um momento que a pessoa já não tem mais esperança. Mas lembrando que Cristo é a esperança. E o pior, quando a pessoa perde a esperança dentro da igreja. Olha, eu estou numa igreja boa, eu estou numa palavra boa, mas não tenho paz. Por quê? Está faltando Cristo. Está faltando exemplo da diferença. Está faltando dos líderes mostrar que nós devemos viver nesse mundo, mas não sermos igual do mundo. Porque, como a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo mesmo fala nas cartas, que o mundo jaz no maligno. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal que tempera essa terra. Nós somos o exemplo para as pessoas que querem uma solução, que querem seguir alguma coisa, que querem ter um rumo para suas vidas. Nós devemos, e para nós não tentarmos ser enganados com esse mundo, devemos nos basear na palavra de Deus, estudar a palavra. Precisamos estudar constantemente, porque esquecemos. Quando chegarmos na glória, todo o mistério de Deus vai ser aberto, vai ser declarado, vai ser exposto para nós. Mas aqui, enquanto estamos nesse corpo pecaminoso, devemos estudar a palavra. E é ela, a palavra de Deus, que nos liga aos céus, que vai nos dar a bússola correta, vai dar um norte verdadeiro para os céus, para vivermos essa diferença.
Não adianta você estar muito com louvor, muito com isso, com aquilo, porque até o louvor, tem muitos louvores que não ensinam, descaminham da palavra de Deus. Infelizmente, até tem louvores que fazem isso. Infelizmente, o diabo está usando o louvor dentro de seitas para que possa desvirtualizar o caminho da salvação. Mas a palavra de Deus não tem mudança, né? Tentaram até criar outras Bíblias, mas a Bíblia básica você deve ler, porque isso vai te dar paz, vai te dar salvação, vai te dar esperança, vai te dar alegria, vai te dar o rumo correto para Jesus. Que você possa continuar estudando, que você possa ver como Paulo reagiu diante da situação, e que se Paulo estivesse nos dias de hoje, seria difícil, né? Porque muitas igrejas estão vivendo como a igreja de Coríntios, e ele tentou evitar esse problema, e como era filho dele, uma igreja formada por ele, ele tinha que levar aqueles filhos ao bom caminho, como um pai que repreende aos seus filhos para o melhor caminho. Assim Deus também nos faz para nos levar para esse bom caminho, e devemos aprender da palavra de Deus esse bom caminho. Eu quero deixar as perguntas aqui que se encontram na Bíblia em espanhol para que você possa refletir, tá? Então vamos às perguntas dos temas estudados. Traga em mente as pessoas mais corintianas que você conhece. Logo, imagine-se se alguns deles se convertem. Que problemas encontraria? Quais os problemas que encontrasse se vivesse numa situação como Coríntios? Outra pergunta. Os dons espirituais presentes na lista de Paulo, quais são mais frequentes em sua igreja? São passados sem importância? Que lugar ocupa você diante deles? Ou seja, que situação você ocupa diante desses dons espirituais? E a terceira pergunta: quais dos argumentos de Paulo no capítulo 15 resulta mais convincente? Como afeta você na crença da vida depois da morte? Pense nisso, é um momento para refletir e pensar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo, que excede toda a compreensão, possa estar em seu coração, e você cada dia mais possa estar estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina e revisado por Cipriano Valera com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.